Olá, voltei. Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 3, Economia Escravista Mineira, século XVIII, capítulo 14, Fluxo da Renda. Tá? E hoje, capítulo 14, Fluxo da Renda. O capítulo 14, ele tem 10 parágrafos, tá? E hoje eu vou ler o parágrafo número 8. Tá? Parágrafo número 8. Vamos continuar a leitura, tá? Parágrafo número 8. É difícil imaginar até que ponto a economia portuguesa poderia ter reagido positivamente à expansão geral da procura, criada pelo ciclo mineiro no Brasil, dentro do quadro de uma política protecionista. Tendo-se em conta que na época eram grandes as transferências de população para o Brasil e que eram vultosas as inversões não reprodutivas, monumentos, construções, etc. Particularmente depois do terremoto de Lisboa, é provável que o desenvolvimento manufatureiro se houvesse deparado com uma relativa adstringência da oferta de mão de obra. Tudo indica, entretanto, que, se o país dispusesse de um lucro manufatureiro, os lucros deste teriam de ser tal ordem que a acumulação de capital neste setor ter-se-ia realizado rapidamente. Dessa forma, ao iniciar-se a Revolução Industrial, na segunda metade do século, Portugal poderia ter estado preparado para defender sua produção manufatureira e, portanto, para assimilar as novas técnicas de produção que se estavam desenvolvendo. A inexistência desse núcleo manufatureiro na etapa em que se transformam as técnicas de produção, no último quartel do século, lembrando que quartel é um período de 25 anos, tá? No último quartel do século, é que valeu a Portugal transformar-se numa dependência agrícola da Inglaterra. Sem o contrapeso de um grupo manufatureiro, os grandes proprietários de terras e os exportadores de vinho continuaram a pesar demasiadamente na orientação econômica do país, como se tornará evidente na segunda metade do século, ao encetar Pombal ingentes esforços para mudar o curso dos acontecimentos. Tá? Então, eu acabei de ler o parágrafo número 8. Vou fazer um breve comentário, tá? Faz tempo que eu tô lendo esse livro, tá? E assim, lá no início dos capítulos, capítulo 1, 2, tá? O Celso Furtado bota ali umas fontes, né? Dizendo que na época da competição europeia, né? Que os países eram muito competitivos, tinham 13 grandes potências na época da Europa, né? Que era a Inglaterra, a França e a Holanda. Eram os 3 principais países, os mais ricos da Europa. Então a competição entre eles era muito grande. E os outros países tinham muito medo desses países, né? E o Brasil fica, no fim, acorrentados na mão desses países, né? Porque a competição entre eles era enorme, tá? Então, tanto que o Celso Furtado, ele deixa bem claro no início lá dos capítulos que o Brasil faz de tudo
para esconder a riqueza do país por causa da Inglaterra, da Holanda e da França. Eles tinham muito medo de perder, eles tinham muito medo de perder o Brasil para um desses três países, tá? Por causa da riqueza natural. Então eles enrolam muito esses três países por muitos anos, né? Por alguns séculos. Então eles conseguem sobreviver no início lá com açúcar. Aí rola muitas guerras, né? Por competição, né? Por poder, né? Porque eles são muito competitivos. E no fim das contas, há muitas leis também na época que só prejudicava também, não ajudava em nada, né? Os países em si havia muitas leis que os países não podiam vender ou ensinar novas técnicas de trabalho ou de produção por causa da competição. Então, tudo que o país produzia ou fabricava de máquinas e equipamentos da época, né, que era tudo manual, tu não podia distribuir para outros países, era para aquele país, né, por causa da competição entre os países, né? Era uma lei que tinha na época lá na Europa, né, entre os países, não dar capital para outros países, né? Então, assim, não há uma explicação definida ali no Celso Furtado, eu achei muito confuso, ao meu ver, tá? Em relação a essas leis, porque dá a entender o seguinte, né? Porque, assim, quando Portugal assume o Brasil, tá? E a Espanha e os outros países da América Latina, como o Peru, por exemplo, rola uma competição do país Portugal com o país Brasil, tá? Ou seja, tudo que é produzido no Brasil e vendido é para o Brasil e não para Portugal, tá? Não vai para Portugal, vai para o Brasil. Apesar dos donos serem de Portugal, a riqueza é do Brasil e não de Portugal. Então rola uma competição por causa dessas leis do país Portugal com o país Brasil, do país Espanha com a colônia espanhola, tá? Perdão, até esqueci os termos. Então rola uma competição da coroa portuguesa com a colônia portuguesa. E a competição da coroa espanhola com a colônia espanhola. Tá? Não é uma união de Portugal com o Brasil contra os outros países por questões de medo de perder o Brasil, tá? Para os três principais países, que era a França, a Inglaterra e a Holanda. Só que no fim Portugal acaba, né, empobrecendo, o Brasil também, e acabam se vendendo para a Inglaterra, no fim das contas. Mas no fim das contas eles não perdem o Brasil, né? Até o Brasil virar independente. Mas ainda continua na mão dos portugueses. Então, tudo isso prejudicou também o Brasil, né? Essa independência portuguesa aí, por medo de perder o Brasil. Tá? Mas tinha as leis na época que prejudicavam muito e havia uma competição da coroa com a colônia. Acho que por medo de perder o Brasil, eles não podiam escancarar o Brasil como o de Portugal. Acredito eu, porque é meio confuso, né, a explicação do Celso Furtado no início. Mas que tinha leis que proibiam a venda de equipamentos, máquinas da época, né, que era tudo manual, era proibido. E quem ajudava na camufla era os holandeses, né? Os holandeses que eram muito amigos, parceiros de Portugal no comércio. Os holandeses, sim, no início ajudaram muito Portugal no Brasil, tá? Com medo da França e da Inglaterra, os holandeses. Mas, tirando os holandeses, a lei não permitia essa ajuda financeira e nem em maquinário, mas os holandeses ajudaram Portugal. E aí, quem acompanhou desde o início lembra da Guerra da Espanha com a Holanda, né? Mas tirando a Guerra da Espanha com a Holanda, Portugal foi muito beneficiado pelos holandeses. Mas depois tudo prejudicou os portugueses, tá? Acho que deu para entender, né? Porque aqui no início ele diz assim, o Celso Furtado: é difícil imaginar até que ponto a economia portuguesa poderia ter reagido positivamente à expansão geral da procura criada pelo ciclo mineiro no Brasil, dentro do quadro de uma política protecionista, né? Ou seja, os portugueses não puderam explorar muito a manufatura dentro da colônia mineira, né? Acredito eu por causa dos outros países, da Inglaterra, da França e da Holanda, porque eles tinham medo de perder o Brasil. Lá no início ele dizia isso, Celso Furtado.
Então o Furtado não entende o porquê que não houve esse desenvolvimento de manufatura dentro da economia mineira, né, por causa das guerras da época e pelo prejuízo de Portugal com o Brasil, né, por ter que comprar produtos mais caros de outros países e não poder produzir produtos inferiores aqui. Então, a minha conclusão é essa. Eles têm medo de perder a colônia portuguesa para um outro país. Eu acredito que seja essa a resposta. Mas o Celso Furtado não achou uma resposta concreta do porquê não houve esse desenvolvimento da manufatura da economia mineira. Tá? E teve que se render à economia inglesa, aos ingleses, tá? Portugal. Então é isso aí, meu povo. Eu acabei de ler o parágrafo 8 do capítulo 14, da parte 3, do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Segunda-feira, se não houver nenhum imprevisto, eu continuo lendo o livro e pretendo ler o parágrafo número 9. Tá? Tem um rodapé aqui, ó, no final do livro, ó, do livro, no final. Tem um número aqui de rodapé, na última frase aqui do parágrafo, tá aqui, ó, o rodapé. E ele é bem grande, ó, o parágrafo 9. Tá? Então é isso aí, meu povo. Bom que boa parte do rodapé aqui, o número 70, começa em inglês, né? Aqui, Cambridge. E depois vem português e finaliza com inglês também, tá? Vou ter que traduzir depois. Anotem-se. Então é isso aí, meu povo. Se não houver nenhum imprevisto, eu boto segunda-feira. Então, boa quinta-feira, boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo e tchauzinho.